O nosso bom dia a todos e todas nesta manhã de domingo, e que nos encontramos aqui para o estudo de mais um capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje o capítulo a ser estudado é o capítulo de número 12, cujo título é Amai os vossos inimigos. Antes de iniciarmos, como sempre, lembramos aos companheiros e companheiras que a Sociedade Espírita Allan Kardec, durante a semana, tem diversas atividades de atendimento ao público, como o passe, o atendimento fraterno, SEAV. Temos a escola também de médiuns para aqueles que querem se inscrever já para o próximo ano, para o preparatório e iniciar o estudo na doutrina dos Espíritos. No domingo temos a evangelização, além da palestra do Evangelho, que é para jovens e crianças, e tem o ciclo dos pais. E durante a semana também temos as palestras doutrinárias. Na terça, o livro dos Espíritos, e na sexta-feira, as palestras doutrinárias. Vamos ao a nossa preparação. Escolhemos do próprio capítulo, que é Amai os vossos inimigos, nas instruções dos Espíritos, uma mensagem de Fénelon, ditada em Bordeaux, 1861, e nos diz assim: Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tomai, sobretudo, a peito amar o que vos inspira indiferença, ódio ou desprezo. O Cristo, que deveis considerar modelo, deu-vos o exemplo deste devotamento. Missionário do amor, ele amou até dar o sangue e a vida por amor. Penoso vos é o sacrifício de amardes os que vos ultrajam e perseguem, mas precisamente este sacrifício é que vos torna superiores a eles. Se os odiasseis como vos odeiam, não valeríeis mais do que eles. Amá-los é a hóstia e mácula que ofereceis a Deus na área dos vossos corações. Hóstia de agradável aroma e cujo perfume lhe sobe até o seio. Se bem a lei de amor mande que cada um ame indistintamente a todos os seus irmãos, ela não couraça o coração contra os maus procederes. Esta é, ao contrário, a prova mais angustiosa, e eu sei bem, porquanto, durante a minha última existência terrena, experimentei essa tortura. Mas Deus lá está e pune nesta vida e na outros que violam a lei de amor. Não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio a distancia dele. Façamos a nossa prece, elevando o pensamento a Deus, nosso Pai, agradecendo, como sempre, a oportunidade da vida e das nossas vidas. Esta oportunidade reencarnatória, que nos auxilia ao progresso espiritual, que nos auxilia a desenvolver o amor, a caridade, que é o amor em movimento, amando, inclusive, aqueles aos quais nos causam temor, nos causam indiferença, nos causam uma certa aversão. Pois Jesus, o nosso mestre e guia, exemplificou isso mostrando a necessidade de amarmos, inclusive, aqueles que nos perseguem e caluniam. Se temos este conhecimento do Consolador prometido, desta doutrina esclarecedora e confortadora, entenderemos os motivos destas animosidades. Senhor, que possamos aqui, enquanto permanecermos nesta palestra, trazermos a nossa mente e o nosso coração aberto para que, entendendo a mensagem do Mestre Jesus, façamos a diferença não somente em nossas vidas, mas na vida daqueles que conosco convivem, na vida da nossa sociedade. E assim, pedimos licença para iniciarmos o estudo desta manhã e que os amigos espirituais nos amparem agora e sempre, que assim seja. E para então trabalhar conosco este capítulo, nós temos a grata satisfação de receber a nossa companheira Ana Lúcia Boécio. Ela é trabalhadora da Sociedade Espírita Allan Kardec, atuando no estudo e divulgação da doutrina espírita,
Com a palavra, então, a nossa companheira. Bom dia a todos. Peço desculpas se a garganta em algum momento falhar um pouquinho. Talvez seja por causa do clima, ou talvez por causa do tema. Porque eu acho que eu não vou errar se eu disser que o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, amai os vossos inimigos, é o mais desafiador para todos nós. Então, eu pensei que nós poderíamos começar refletindo, na verdade, lembrando alguns pontos bem importantes. E primeiro que, segundo a ciência, o planeta Terra, ele existe há aproximadamente 4 bilhões e meio de anos. 4 bilhões. O ser humano chegou no planeta há aproximadamente 2 milhões de anos. E o Cristo marcou a nossa consciência neste planeta há 2000 anos. E por que pode ser útil para nós lembrarmos disso? Porque, sem considerarmos o tempo que nós dormimos no mineral, respiramos no vegetal, nos movemos no animal, sem considerar todos esses milhões de anos, na condição humana, o corpo, quando ganhamos um corpo humano pela primeira vez, são 2 milhões de anos. E não precisa estudar história, nós podemos ver isso nos próprios filmes. Quem gosta de assistir filmes épicos, por exemplo, que tratam das histórias dos grandes guerreiros, filmes da Idade Média, da Idade Antiga, o que nós vamos ver ali? Nós vamos ver um padrão de funcionamento do ser humano de matar ou morrer. Isso por quê? Porque as condições eram, sim, muito duras, eram muito árduas. Nós estávamos saindo literalmente de uma condição animal para entrarmos no início de uma condição humana. Então nós temos milhões de anos de encarnações em que nós temos nos relacionado como o outro, como se ele fosse sempre um perigo para nós. E muito antigamente, a maioria das vezes era. Nós temos nos relacionado por milhões de anos com o outro enquanto um inimigo, alguém de quem temos que nos proteger, ou que precisamos vencer. Eram as guerras entre as tribos, as guerras entre os reinos, depois entre as nações, entre os inimigos pessoais. Não podemos esquecer que o duelo era uma lei, um direito legal até o século XIX. Então, isso é para nós nos entristecermos? Não, não é essa a intenção. É para nós nos lembrarmos que nós temos uma longa história de confrontação com a vida e com o outro. Fazem apenas 2000 anos que o planeta recebeu uma grande inovação. Tem um filósofo francês que eu gosto muito, contemporâneo, chamado Luc Ferry, e ele tem um livro muito bom de ler, que se chama Aprender a Viver, ou Aprendendo a Viver.
E ele faz um apanhado inicialmente sobre a importância da filosofia na nossa vida e por que ela surge na vida do homem. E aí ele vem e nos diz uma coisa que me impactou profundamente, que eu não tinha pensado, sinceramente, no que representa a inovação do Cristo no planeta, ou pelo menos no Ocidente. Ele nos diz, o Cristo inovou, trazendo para nós, em primeiro lugar, um conceito, uma visão de pessoa, de ser humano. E que esse ser humano deve ser marcado pela liberdade e pelo respeito. Mas ele disse uma outra coisa mais impactante. Jesus trouxe o pensamento inédito do amor. Já pensaram nisso? Só fazem 2000 anos que nós começamos a ter informações sobre o amor. O que isso significa na prática? Que o Cristo vem inaugurar um outro paradigma de vida para todos nós, onde nós precisamos começar a aprender que o outro não precisa e não deve ser visto, em princípio, como nosso inimigo. E ele diz, amai os vossos inimigos. E por muito tempo nós temos nos debatido, desde que começamos a nos aproximar do Cristo, e os nossos passos são pequenos, os nossos passos são lentos, e tudo bem, o importante é que a gente continue. Desde que nós começamos, nós entendemos então que amar o inimigo é uma ordem. E aí nós começamos com uma outra guerra, que é uma guerra interna. Como eu posso amar alguém que me feriu tanto, que me prejudicou tanto? E Kardec também nos diz, neste capítulo, também no Pão Nosso, Emmanuel nos fala que quando nós estamos diante desse dilema, não sabemos o que fazer, nós temos que nos lembrar que até para os egoístas é um bom negócio. Por quê? Porque a ciência nos mostra, a neurociência tem trabalhado muito isso, a física quântica tem trabalhado muito a questão dos campos todos, dos campos energéticos, tudo é frequência, tudo são células, são partículas em movimento, se atraindo ou se repelindo. Então, quando eu estou endurecida na energia do ódio, ou na energia da vingança, do não amor, eu estou literalmente endurecida. E se nós nos observarmos, nós vamos ver que fisicamente o nosso corpo se modifica. Porque nós estamos sustentando frequências como do som, da luz, que nos conectam mais ainda com a frequência daquele que nós dizemos de quem nós queremos nos livrar. Quando nós perdoamos, nós dissolvemos essas frequências. Nós nos libertamos. Então, até para o egoísta, é bom exercitar o perdão.
o amor aos inimigos. Mas mesmo dizendo tudo isso, todos nós aqui com certeza sabemos, encarnados e desencarnados, que esse é o nosso grande desafio. Essa é a nossa grande virada de chave, não só na encarnação, porque todos nós passamos por alguma situação em que nós somos testados no perdão, porque amar os inimigos é perdoar. E perdoar não basta dizer tudo bem, é preciso liberar o coração, a frequência energética do coração é que precisa ser reestabelecida na sua saúde. E quando isso não acontece, o que acontece conosco? Nós adoecemos fisicamente. Então não nos convém. Não é bom para nós, não é um bom negócio para nós. Às vezes nós pensamos, mas se eu perdoo o outro vai ser feliz, vai ficar bem, e aí como é que fica? Quem é que vai pagar essa conta? O outro é herdeiro dele mesmo. O outro paga a própria conta. Da mesma forma que eu também pago a minha conta. E aí nós voltamos para essa história de que nós estamos no planeta há 2 milhões de anos. Quantas dívidas eu, pessoalmente, não terei assumido ao longo dessa caminhada? Para chegar na minha condição hoje, que ainda tem desafios no campo do perdão. Nós temos uma longa caminhada. E aqui é que entra a primeira passagem do Evangelho, que está em Mateus, do retribuir o mal com o bem. E o Cristo diz: aprendestes que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Essa era a nossa lei até a chegada do Cristo. É certo odiar os inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus e que faz se levante o sol para os bons e para os maus e que chova sobre os justos e os injustos. Essas duas linhas, elas muitas vezes não chamam a nossa atenção. Quando ele diz que faz chover sobre os justos e os injustos e que faz com que o sol se levante para os bons e os maus. Mas elas são muito importantes, porque está nos dizendo que o amor é a força suprema da vida. Deus é amor. E o amor é. E o amor permeia a vida de tudo e de todos o tempo todo. E nós, quando estamos feridos e nos sentimos fracos para nos vingarmos, nós, em geral, terceirizamos o nosso sentimento de vingança para Deus. E nós dizemos, Deus vai fazer o outro pagar pelo erro que cometeu para mim. Não é Deus que faz, é a própria consciência. Deus está dentro de nós. E todos nós acordamos em algum momento. Todos nós acordamos para a nossa nova condição de humanidade. É nesse momento que nós acordamos. Quando nós começamos a nos aproximar, pelo menos intelectualmente,
de um conceito de lei que é amor. E que faz com que o sol se levante para os bons e os maus, e que chova para os justos e os injustos. E aqui tem uma questão muito importante para nós. Porque muitas vezes nós vamos dizer, eu não tenho inimigos, eu não tenho raiva de ninguém, eu estou de boa na vida, para mim está tudo bem, eu estou em paz. Muito bom, se isso for verdade. Mas nós precisamos também nos lembrarmos que depois de 2000 anos, o nosso sentimento, tanto de amor quanto de desamor, se tornou mais sutil. Graças a Deus, nós melhoramos muito em muitas coisas. Então, eu preciso me lembrar quando ele diz mais uma outra coisa. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos, que eram considerados homens de má vida na época? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Digo-vos que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. E, de novo, nós colocamos o reino dos céus fora de nós. Quando o reino dos céus está dentro de nós, pedindo para se manifestar. E ele pede para se manifestar, nos convidando a vibrarmos numa frequência que se aproxime cada vez mais da lei de amor. Mas Kardec, ele nos explica uma outra coisa muito importante, que ele nos diz que uma das dificuldades que nós temos para perdoar, porque amar o inimigo é perdoar, é porque nós entendemos que amar o outro significa darmos ao outro uma frequência de amor igual a que nós oferecemos aos nossos afetos legítimos. E Kardec nos explica que não é isso. Lá em 1857 ele já estava explicando isso, o que a física quântica está explicando agora, a diferença das frequências, dos campos. Amar o inimigo é compreender aquilo que João já dizia. Essa pessoa não tem visto a Deus. Ou essa pessoa ainda não viu a Deus. Não sentiu. Ainda não compreendeu que a frequência é essa que chove para o justo e o injusto. Que o nosso problema não é se o outro vai pagar pelos seus erros. E aqui nós chegamos no século XX. E sobretudo no século XXI, já com a psicologia nos mostrando que a nossa grande questão para o perdão não é pensarmos ou focarmos a nossa emoção no que o outro nos fez, mas em nós mesmos. É eu me perguntar, por que essa situação me aconteceu? Mas eu me perguntar no lugar de adulto, não da criança que pergunta por quê, mas na verdade não quer saber. Que na verdade quer dizer implicitamente
que não merecia ter vivido o que viveu. O adulto precisa ir um pouco além. Ele precisa se perguntar por quê e depois para quê. A serviço do que essa experiência está me chegando. E aí, quem gerou, ou melhor, quem materializou a situação, não interessa se é João ou Maria. O nosso problema não é o outro. O nosso problema somos nós mesmos. Nós, com as frequências energéticas que nós literalmente exalamos no mundo, manifestamos no mundo. Nós somos corpos energéticos. Nós estamos constantemente emanando frequências, afetando e sendo afetados. Mas nós não somos afetados e nem afetamos aleatoriamente, por acaso. Nós entramos numa confluência energética, a mesma frequência. Magoados encontram magoados. E quando nós somos muito magoados, quando nós nos sentimos muito magoados, a nossa tendência é nos vingarmos, magoando. É muito comum que as nossas feridas da infância continuem conosco a vida toda. 50, 60, 70, quando eu vejo, eu estou com 90 anos e eu continuo presa na ferida da infância, que acontece com todos nós. A questão é o ponto de prisão que nós temos com essas histórias do passado. E quando eu vejo, eu estou reproduzindo com os outros, com o mundo, a ferida que eu acho que me causaram. Porque hoje eu não sei mais. Já faz muito tempo. E outra coisa, eu sei da história do outro, porque quando eu me sinto ferida, seja de que forma for, eu estou focada em mim, nas minhas necessidades, nos meus desejos, que muitas vezes são desejos infantis, são desejos egóicos, egoístas, onde eu não contemplo a existência do outro, a presença do outro. Basta pensarmos nos nossos relacionamentos familiares. E não é nem mais nós crianças, somos nós adultos. Como são os nossos relacionamentos? Pais e filhos, casais. Qual é o nosso nível de comunicação real? Por que essa comunicação não existe? Basicamente, dá para se dizer que é porque nós estamos vivendo no passado. E nós estamos vivendo no próprio passado. E aí nós não temos tempo para olhar verdadeiramente para a pessoa que está junto conosco, ao nosso lado. Não temos tempo para olhar, não temos tempo para ouvir, e muitas vezes não sabemos falar. Tem um terapeuta de casal que ficou muito famoso, não é? Até virou série brasileira, aquela coisa toda, que é o John Gray, que fala que os homens são de Marte, as mulheres de Vênus. É bem interessante aquele livro, e ele diz algumas coisas bem interessantes. Ele tem outros livros, um outro mais interessante ainda, que é O que você sente pode ser curado, e onde ele oferece uma estratégia para os casais, que é uma famosa carta de amor, e ele diz que um dos grandes problemas é que quando as pessoas, especialmente os casais, sentam para conversar sobre o problema, quando eles estão de fato chegando na questão, eles começam a gritar, a brigar.
não mais conversar. E isso porque nós estamos, na verdade, entupidos de passado, as mágoas, as dores do passado. Então, o outro, o inimigo, pode ser um adversário de fato. É muito comum mesmo que nós nos encontremos com pessoas e situações que nos desafiam, e nos desafiam na nossa moral, que nos desafiam na nossa educação emocional, que ferem, como a nossa irmã leu no início, aqui deste capítulo mesmo, a mensagem de Fenelon, nas instruções dos Espíritos, em que ele diz que o fato de nós compreendermos a continuidade da vida, de nos dizermos cristãos, isso não cria uma carapaça ao redor do nosso coração, uma couraça ao redor. As coisas ferem. E o nosso sentimento é real. E qualquer um de nós, se for para uma sessão de psicoterapia, o terapeuta jamais vai dizer o que tu está sentindo não é verdade. Sempre é verdade. É a nossa emoção. Qual é a grande virada dessa vida e dessa chave toda? É entender o porquê e para quê e liberar. Liberar o passado. Ir liberando. Entendendo que não é o João ou a Maria o nosso problema, mas o que aquela situação envolvendo aqueles parceiros tem a me ensinar e muito provavelmente a me convidar. É uma sineta, uma campainha tocando dentro de mim e dizendo: minha irmã, está na hora de repensar. Repensar como tu te relaciona com a vida, como tu te relaciona com os outros, mas em primeiríssimo lugar, como tu te relacionas contigo mesmo. Esse é o meu pacote de viagem na minha encarnação. Então, quando nós estamos diante do ódio, seja ele qual for a sua gradação, porque são muitas, são infinitas, a nossa grande questão não é pensar em quem nos feriu, mas para que aquela situação chegou, o que ela tem a me ensinar e qual a função dessa alavanca, porque essas situações, desde que o Cristo chegou no planeta, é isso que ele está nos ensinando. Quando ele diz aqui adiante: quando baterem numa face, oferece a outra. Não é ser escravo, capaz do outro, não é não se defender, não se proteger, tudo isso faz parte até do nosso instinto. Mas é quando o outro já está em estado de desequilíbrio, porque qualquer frequência de ódio, de tristeza, de mágoa, é tudo a mesma panela. São frequências desequilibradas, que não só afetam o outro e tudo que está ao meu redor, mas afeta a mim em primeiro lugar. Quando nós estamos nessas frequências, a desarmonia vai se estabelecer de qualquer forma. É inevitável. Ela vai se estabelecer. Mas a mudança é quando eu foco nessa frequência. Em primeiro lugar, eu boto a mão no peito. Eu tento sentir a frequência do meu corpo, a energia. Eu vou perceber, todos nós somos capazes de perceber a diferença quando nós estamos em paz e quando nós estamos
em desarmonia com algo ou com alguém. E mais do que isso, ao sentir isso, eu vou tomando consciência o quanto ela afeta o meu corpo, a minha saúde, mas eu vou tomando consciência de que ela é uma questão minha. Essa desarmonia sou eu que trato em mim mesma. Quando eu consigo fazer isso, quando eu consigo inverter o olhar, quando eu consigo tirar a minha intenção e a minha atenção do outro e voltar para mim mesma, aí eu vou compreender que o outro nada mais é do que um instrumento da vida, por leis de afinidade, tá? Que está chegando para me acordar, me despertar. Eu não sei se a doutrina espírita fala isso, eu não lembro de ter lido, mas o budismo diz uma coisa muito importante. O budismo gosta muito de trabalhar com os ciclos do tempo e falar de números, né? E ele diz que a humanidade tem 8 grandes ciclos, que nós só nos tornamos verdadeiramente humanos, nós somos pré-humanos, de certa forma. Nós só nos tornamos verdadeiramente humanos quando nós chegamos lá no último, que é o amor. Então, nós temos muita caminhada. E nesse pacote do ódio, a doutrina espírita sempre, né, eu acho que a primeira grande contribuição da doutrina espírita para o planeta foi justamente o trabalho com os desencarnados. O espiritismo, ele nasce a partir dessa relação, e as casas espíritas todas têm sempre muitos trabalhos em auxílio aos desencarnados. Inclusive quando nós temos essa situação de um processo de obsessão que está envolvendo o encarnado, vai haver um trabalho para o desencarnado. E aqui tem uma questão muito importante, porque, inclusive, nós, espíritas, gostamos, muitas vezes, de dizer que nós estamos obsediados por culpa de um determinado espírito que está se vingando de nós. Não sei, pode ser. Mas temos que lembrar de uma outra coisa. Os professores aqui, o pessoal de universidade, sabe que nesses campos nós gostamos muito de especializações. Gostamos de dizer, eu sou especialista em tal coisa. Pois sabiam que no plano espiritual também existem especialistas? E eles não são especializados em nós especificamente. Eles se aproximam de nós, vocês sabem por quê? Porque nós, muitas vezes, temos padrões doentios de funcionamento emocional. Como, por exemplo, a vitimação. Somos sempre vítimas. Qualquer coisinha que acontece, o lápis caiu. O lápis caiu porque sacudiram a minha cadeira. E agora já não vou poder, quebrou a ponta, já não vou. E aí eu vou criando um grande circuito de vitimação, e a culpa é dos outros, a culpa é do mundo, a culpa é da vida, e aí eu vou indo. E eu vou repetir esse circuito, não eternamente, com certeza, mas por o tempo necessário até que eu entenda que eu não sou vítima de ninguém. Isso é um padrão doentio. O magoado é um padrão doentio. Nós criamos um vício químico, porque, como dizia no início, são frequências energéticas que afetam o nosso corpo e a nossa química. Então, e se eu sustento esses padrões por muito tempo, eu fico viciada neles. E aí o que acontece? O que acontece
é que no plano espiritual, que não são seres estranhos, são seres humanos, desencarnados, apenas isso, também existem especialistas em mágoa, em vitimação, em raiva, em tristeza. Eu não mereço, eu não mereço, eu não mereço, eu não mereço. E qual é a especialidade deles? A especialidade deles é identificar encarnados que estejam nessa mesma frequência. É como um sinal que chega no computador, uma mensagem. Tchum, toca ali no WhatsApp. Tchum. Ó, lá em Porto Alegre, na rua tal, no endereço tal, tem a fulaninha lá que é viciada em raiva, em mágoa, em vitimação. É para lá que nós vamos. E por que é que esse especialista vai até lá? Ele vai porque do nosso corpo é liberado um fluido que dá para se chamar de miasma, porque ele é um fluido que ele é deletério, ele é doentio, que sustenta a doença dele. Isso para dizer o quê? Que até mesmo quando nós estamos vivendo um processo obsessivo, nós precisamos olhar para nós mesmos e perguntar: o que tem em mim que está atraindo um especialista? Porque existem especialistas em criatividade também. Existem especialistas em motivação positiva, em alegria, em harmonia, em proatividade. Por que é que eu estou atraindo um especialista em depressão, em mágoa, em raiva, ódio? Porque existe um outro tipo de ódio que o Cristo também inaugura para nós, que é o auto-ódio. Eu odiando a mim mesma. Não sei se todos aqui já ouviram falar de doenças autoimunes. Etimologicamente falando, pensando na palavra, uma doença que é imune a si mesma. Como é possível isso? Sempre me perguntei. Qual é a questão da doença autoimune? Eu sou resistente a mim mesma. Eu sou resistente a mim mesma. Isso é uma doença autoimune. Mas tem um detalhe técnico. O corpo humano, ele é projetado para funcionar na saúde. Nós temos anticorpos para nos protegerem. Nós temos muitos sistemas de defesa. Cada órgão tem um sistema de defesa próprio. Então, como é possível que esse corpo seja resistente a si mesmo? Ah, eu nasci assim. Tudo bem. Mas aí nós temos que lembrar que nós existimos há mais de 2 milhões de anos. E que nessa caminhada, nós fomos guardando lixos mentais, lixos emocionais, como se fossem tesouros. E eles vão nos acompanhando. Então, mesmo que eu tenha nascido com uma doença, eu ainda não sou vítima dos outros nem da vida. Eu sou vítima de mim mesma, do meu auto-ódio. Então, eu nasci para sofrer? Eu nasci para pagar? Para ser punida? Para ser castigada? Temos que voltar aqui para Mateus. Ama o teu inimigo, para que tu possas ser recebido, não é, nos céus, por aquele Deus que está nos céus,
que faz com que nasça o sol para o bom e o mal, que chova para o justo e o injusto. Não, eu não estou sendo castigada. O corpo humano é a maior conquista do espírito. Quando nós ganhamos o nosso corpo, 2 milhões de anos atrás, pela primeira vez, estávamos inaugurando um novo paradigma na nossa vida, para a nossa consciência. 2.000 anos atrás, quando Cristo inaugurou o amor, o livre-arbítrio, e junto com isso, a noção de democracia, diferente da grega. Uma democracia onde o livre-arbítrio determina o comportamento e esse comportamento será socialmente punido de alguma forma, mas não porque ele faz o que todo mundo faz. O Cristo inaugura a consciência íntima. Eu, funcionando na vida pela minha consciência íntima. Não interessa se todo mundo faz. Se eu sei que é errado, eu sigo a minha consciência. Quando eu estou nesse nível de consciência, eu estou me conectando com esse Deus interno que faz com que nasça o sol para os bons e os maus, os justos e os injustos. Lembrando que nem sempre nós somos os bons, nem sempre nós somos os justos. Numa única encarnação, se nós olharmos com cuidado para a nossa história, nós vamos ver que houve sim muitos momentos em que nós somos os justos, mas outros em que nós somos injustos. Nem sempre nós somos o bom na história. Houve momentos em que nós também fomos maus. E quando nós pensamos no amar os inimigos a partir desse prisma, nós conseguimos compreender que amar o inimigo não é dedicar a ele uma confiança que nós só dedicamos a quem nós amamos. Não é isso. Mas amar o inimigo é compreender que o outro, tanto quanto eu, muitas vezes, num dia, não vê a Deus. O Cristo ainda está inaugurando o amor no coração de todos nós. Não é só dos outros, não é só no meu. Porque quando eu digo é só no meu, eu estou dizendo, eu sou a boa, né? Eu sou o ser de luz iluminada, eu sou espírita, reencarnacionista, e eu sei que o outro na outra vida vai pagar pelo que ele fez. Quando eu estou preocupada com se o outro vai pagar o que ele fez ou não, eu estou na vingança sutil, só no aguardo, na vingança sutil. Essa é uma forma de vingança. Quando eu estou com as minhas doenças autoimunes, eu tenho que ir ao médico, eu tenho que tratar, mas eu preciso investigar dentro de mim onde que eu me odeio, onde que eu não me perdoo. Porque emocionalmente, é o que a gente estava falando no início, ódio, mágoa, tristeza, raiva, tudo pode ser resumido numa única coisa: energias em desequilíbrio. Em todos os nossos campos. E eu posso, é uma decisão minha, eu escolho, eu decido. Quero ver o que em mim me aprisiona e me separa desse Deus que faz nascer o sol para os bons e os maus, e que chova para os justos e injustos. Eu vou dizer
que eu estou repetindo muito essas frases porque eu leio o Evangelho há muitos anos, mesmo. Mas só preparando este trabalho é que essas frases realmente me tocaram. Foi a primeira vez que elas realmente me tocaram. Sempre que nós achamos que Deus só vai fazer o sol nascer para um grupo, sejamos nós ou os outros, eu estou na separatividade e Deus é unidade. Eu estou em alguma forma de ódio, ou do mundo, de alguém, de uma situação, mas no final das contas, é sempre alguma coisa dentro de mim mesma que eu ainda não perdoei. Essa é a mensagem para hoje. Se nós tivermos uns minutinhos, eu não posso deixar de trazer esse livro que me acompanha a vida toda. Ele já é o terceiro de tão estragado que ficou, mas ele é meu companheiro de cabeceira, de vida. E eu trouxe aqui uma passagem, que é o livro Pão Nosso, de Emmanuel. A passagem é o capítulo 68, que diz: necessário acordar. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te esclarecerá. Isso está em Paulo, na sua epístola aos Efésios. Muitos de nós, inclusive espíritas, pensamos que ele está falando da reencarnação. Com certeza está, mas ele está dizendo: levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Precisamos nos levantar dentre os estados de morte que existem ainda dentro de nós. Nos levantarmos significa dizer: eu quero compreender. E eu quero compreender a partir do Cristo. Porque nós somos espíritas e nós somos cristãos. Eu quero compreender. Eu quero despertar. Eu quero me levantar entre os meus estados de morte. E ele diz: na maioria das ocasiões, os convites divinos passam por esses que querem se levantar, esses que se dizem religiosos, passam sugestivos e santificantes. Todavia, os companheiros distraídos interpretam-nos por cenas sagradas. A criatura necessita indagar de si mesma o que faz, o que deseja, a que propósitos atende e a que finalidades se destina. Faz-se indispensável examinar-se. Aqui tem esse pronome que muda tudo. Nós estamos sempre examinando os outros, tudo que está fora de nós. Mas a palavra de Paulo e de Emmanuel é que nós precisamos nos examinar. Emergir da animalidade e erguer-se para senhorear o próprio caminho. O que isso tem a ver com amar os inimigos? Tem a ver com amar a nós mesmos. Eu só consigo amar o meu inimigo, seja ele quem for ou o que for, na exata proporção em que eu consigo amar a mim mesma. Está faltando afeto na minha vida? Eu preciso me perguntar: por que eu ainda não me amo? Se o meu Deus, voltando, é aquele que faz nascer o sol para o bom e para o mal,
que faz chover para o justo e para o injusto. Então, nós fechamos o círculo com o primeiro mandamento. Ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo. Só que tem um problema para eu amar o próximo. Eu preciso amar a mim mesma. Ama teu próximo como a ti mesmo. Estou amando pouco? É porque eu estou me amando pouco. Estou sendo pouco amada? É porque eu me amo tão pouco que eu não consigo perceber quando as pessoas me amam. Eu não consigo perceber quando as pessoas são gentis comigo. Eu não consigo reconhecer quando eu estou sendo tratada com carinho, atenção, respeito. Porque eu não consigo me amar, eu não consigo ver o que está fora. Eu só vejo o que está bom lá fora, na exata proporção em que eu vejo o que está bom aqui dentro. E o que ainda não está é tarefa minha. Quem sabe agora, depois de 2000 anos, depois de 2,5 milhões de anos encarnando, quem sabe agora não é a nossa virada de chave, nesta encarnação. Aprender que amar o inimigo, na verdade, é amar a nós mesmos, com as nossas limitações, com o nosso processo de crescimento, assim, lento, para a grande maioria de nós. Que a paz de Deus de Jesus nos envolva, toque o nosso coração, a nossa alma, ilumine a nossa consciência e nos ajude a sair daqui e iniciar essa nova semana com um pouco mais de misericórdia, um pouco mais de piedade para com nós mesmos. Que assim seja. A nossa profunda gratidão à nossa companheira Ana Lúcia por esses esclarecimentos, por esta belíssima palestra, para que possamos refletir sobre nós, sobre os outros, a nossa posição no mundo e aonde queremos chegar. Façamos a nossa prece de encerramento, elevando mais uma vez o pensamento a Deus, nosso Pai, que é todo amor, que é toda bondade, que é toda justiça, para que, Senhor, possamos aproveitar ao máximo das lições de hoje, colocando em nossas vidas, entendendo que o amor é o único caminho para que possamos manter o equilíbrio e crescer até Ti, encontrando definitivamente este reino dos céus. Obrigado pelos benefícios que recebemos nesta manhã, que se estendam, Senhor, durante a semana, trazendo-nos o conforto, a paz, a saúde e a tranquilidade. E que, novamente, nos encontremos aqui no próximo domingo para mais um estudo de Evangelho segundo o Espiritismo. Com a permissão daqueles que coordenam este trabalho, encerramos esta manhã. Que assim seja. Um bom domingo e um bom retorno para casa e até a semana que vem.